Atenção, bereanos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Conforme o combinado, nós vamos estudar agora Oséias capítulo 6, e depois nós vamos lá para João capítulo 11, porque aqui tem coisas proféticas profundíssimas aqui, mas você vai precisar de caneta para você anotar, que aqui nós vamos usar matemática aqui. No capítulo 6 de Oséias fala assim: um remanescente nos últimos dias. Só lembrando os irmãos que Oséias, ele é um profeta menor que profetizou 800 anos antes de Jesus. Portanto, ele é antes do cativeiro. O cativeiro babilônico foi no ano 586. Eu quero que você guarde isso aí, porque nós vamos precisar de lembrar disso aqui para nós fazer a matemática, viu? Então aguarde isso aí, porque isso aqui é profundo. Então vamos para o texto, Oséias 6. Vinde e tornemos ao Senhor. Vinde e tornemos ao Senhor. Os judeus estavam dispersos. Eles foram dispersos no ano 70 pelo general Tito, e eles voltou em 1948. Portanto, os judeus ficaram 1878 anos. Aqui, eu até anotei aqui, ó. Israel ficou 1878 anos entre as nações. Preste atenção aí para vocês verem. Eu espero que vocês entendam aí a minha letra aí, né? Então Israel ficou 1878 anos entre as nações. Ficou do ano 70, quando o general Tito sitiou Jerusalém e espalhou os judeus. Depois Israel voltou em 1948, 14 de maio de 1948. Então foi 1878 anos entre as nações. Mas como o profeta está falando antes do cativeiro, você também tem que colocar os 70 anos no cativeiro. É interessante, 70 anos do cativeiro. Então se você pegar os 70 anos do cativeiro mais 1878 entre as nações, Israel ficou 70 anos no cativeiro, mais 1878 entre as nações, vai dar exatamente 1948. Olha como que as coisas de Deus é profunda. É tudo organizado. Vai 70 anos no cativeiro. 70 anos no cativeiro, mais 1878 entre as nações, vai dar exatamente 1948 anos. Então o versículo diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou. Ou seja, os judeus tropeçaram em Jesus, a pedra que os edificadores rejeitaram. Lá tem uma parábola no Novo Testamento que fala que os judeus tropeçaram em Jesus e despedaçou. Eles despedaçaram entre as nações, ou seja, eles tropeçaram em Jesus e foi espalhado entre as nações pelo general Tito. Então aqui, ó, vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Aí agora, no versículo 2, meus amados, o profeta, ele vai dar uma matemática aqui para nós. Nós temos que usar aqui a matemática bíblica. Depois de 2 dias nos dará a vida. 2 dias para Deus são 2000 anos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Depois de 2 dias nos dará a vida. Porque os judeus estavam sem vida, eles estavam dispersos. Eles não tinham pátria, eles não tinham um lar nacional. Israel foi restaurado nacionalmente falando, mas espiritualmente falando, eles estão mortos. Deus trabalha com Israel, o trabalho de Deus com a nação de Israel é totalmente diferente do trabalho de Deus com a igreja. Esse texto aqui, ele está falando com Israel e não com a igreja. Porque senão nós vamos fazer igual os pós-tribulacionistas, nós vamos pegar textos que está falando com Israel e aplicar na igreja, que não tem nada a ver com a igreja. Isso aí, o que eles fazem, chama-se teologia da substituição, que coloca a igreja no lugar de Israel. Isso aí é puro antissemitismo acadêmico. O aliancismo é puro antissemitismo acadêmico. Você tem que fazer a divisão do que está escrito para Israel, do que está escrito para a igreja. Aqui no caso de Oséias 6, aqui está falando com Israel.
Depois de 2 dias nos dará a vida. Presta atenção, 2 dias são 2000 anos. Vamos para a matemática de novo. 70 anos na Babilônia, 1878 ano entre as nações. Vai dar exatamente o ano de 1948. Só que se você colocar mais 52 anos até o ano 2000, 1948 mais 52 anos, vai dar o ano 2000. O ano 2000. Depois de 2 dias nos dará a vida. Porque os judeus começaram a voltar em 1948, mas eles não voltaram totalmente. Tem muitos judeus ainda dispersos. Então você coloca aqui, ó, depois de 2 dias nos dará a vida. Você coloca 70 anos na Babilônia, 1878 entre as nações e 52 anos até o ano 2000, reconhecido como nação. Vai dar o ano 2000, tá vendo? 2000. Então aqui seria a restauração nacional de Israel. A restauração nacional de Israel. Israel foi restaurado nacionalmente falando, mas espiritualmente falando, está morto. A restauração espiritual de Israel é só no final da tribulação, quando os judeus reconheceram o seu Messias. Zacarias 12:10, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Com a igreja, Deus trabalha diferente com a igreja. Nós fomos restaurados espiritualmente, nós fomos restaurados espiritualmente, mas nós não temos um lar nacional. A nossa pátria está no céu. Filipenses 3:20, Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Ou é Hebreus 13:14. Deixa eu só confirmar para os irmãos, para os bereanos conferir aí nas escrituras, que tem que ser bereano, né? Então vamos lá. Hebreus. Vamos aqui para a carta aos Hebreus. Me parece que não é 12:14 não. É 13:14. Não temos aqui, Hebreus 13:14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria está no céu. Então Deus trabalha com a igreja diferentemente do que ele trabalha com Israel. Israel foi restaurado nacionalmente como nação, mas espiritualmente estão mortos. Os judeus ainda não reconheceram o seu Messias. Só no final da tribulação que eles vão reconhecer. Então eles têm um lar nacional, mas eles estão mortos espiritualmente. A igreja é diferente. Nós estamos restaurados espiritualmente, mas nós não temos um lar nacional. Nosso lar é quando nós fomos arrebatados. Filipenses 3:20, Hebreus 13:14, que eu acabei de ler. Então, voltando para o texto. Depois de 2 dias nos dará a vida. Isso aqui já está resolvido, então, até o ano 2000, né? Até o ano 2000. Presta atenção nisso aqui, meus irmãos, que isso aqui é profundo. Vou repetir aqui, ó. 70 anos na Babilônia, porque o profeta estava falando antes do cativeiro. 1878 entre as nações. E de 1948 mais 52 vai dar o ano 2000. Depois de 2 dias nos dará a vida. E ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O que é que Deus está dizendo aqui? Quando que começou o terceiro dia? O terceiro dia é o terceiro milênio. O terceiro dia começou no dia 1º de janeiro de 2001. E nós já estamos com 25 anos dentro do terceiro milênio. 25 anos dentro do terceiro milênio. 25 anos para Deus é 25 dias. Ezequiel 4:6, Números 14:19. Você pode conferir aí, meu irmão. Então, o que Deus está dizendo? A nação de Israel, ela vai reconhecer o seu Messias agora no terceiro milênio. Quando Israel reconheceu o Messias, a igreja, ela já foi arrebatada 7 anos antes. Porque é o arrebatamento pré-tribulacionista que funciona. É ele que funciona, o resto não funciona. O resto não funciona, o resto é balela. Então, depois de 2 dias nos dará a vida e ao terceiro dia nos ressuscitará. Ou seja, Israel reconhece o seu Messias agora no terceiro milênio, que começou no dia 1º de janeiro de 2001. Agora vamos lá para o João, capítulo 11. A ressurreição de Lázaro
e sua implicação profética. Lázaro, o judeu, havia morrido. Lázaro havia morrido. E então falaram para Jesus. No versículo 6, olha aqui, isso aqui é muito profundo. Porque se Deus coloca números na Bíblia, é para nós estudar, meus irmãos. É para nós usar a matemática. No versículo 6 de João capítulo 11, diz assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, você pode ler todo o contexto, que é o capítulo 11 de João, mas eu vou ler a partir do 6 aqui, do versículo 6, para a gente ganhar tempo. 11:6. João 11, versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. 2 dias são 2000 anos. Lázaro, o judeu, estava morto. 2 dias são 2000 anos. É o texto que nós lemos de Joel. Depois de 2 dias nos dará a vida. Israel estava morto, Israel estava disperso. Israel não tinha vida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Então Jesus fica 2 dias até ir ressuscitar Lázaro. 2 dias são 2000 anos. Então os judeus, como eu mostrei aqui para os irmãos, eles ficam 70 anos na Babilônia, 1878 entre as nações, e depois até o ano 2000, de 1948 mais 52, ano 2000. Vou repetir, 70 anos na Babilônia, 1878 entre as nações, que vai dar exatamente o ano 1948, se você pegar 70 mais 1878, 1948 mais 52 anos, ano 2000. João 11, versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois de 2 dias, 2000 anos, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Os judeus estavam sem vida, depois de 2000 anos, eles são reconhecidos como nação, como nações, nação, aliás, né? Como nação. Mas o defunto, olha aqui. Mais embaixo um pouquinho. Mais embaixo um pouquinho. Glória a Deus. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Já havia 4 dias que estava na sepultura. 4 dias, então, são 4000 anos. Essa é a história de Israel. Israel começa com Abraão. A história de Israel é sempre essa, cheia de altos e baixos. 4 dias são exatamente 4000 anos. De Abraão até Jesus. De Abraão até Jesus vai dar 2 dias divino, ou 2000 anos. E de Jesus até os dias atuais, ou de Jesus até o ano 2000, né? Vamos colocar até o ano 2000. De Jesus até o ano 2000, mais 2000 anos. Então são 4 dias. De Abraão, que é o pai dos judeus, de Abraão até Jesus, 2000 anos. De Jesus até o ano 2000, mais 2000 anos. 4000 anos, ou seja, 4 dias. 4 dias que o defunto estava na sepultura. Ou seja, é a história de Israel cheia de altos e baixos. Mas aí o que acontece? Lá em Ezequiel 37, que é a restauração nacional de Israel, que os camaradas aplicam na igreja, que não tem nada a ver, na Ezequiel 37, não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja Ezequiel 37. O que acontece lá? Deus, então, ele abre a sepultura, as nações. As nações são a sepultura abre e os judeus saem. Os judeus é miga para Israel. O vale de ossos secos. Cada osso juntou a seu osso. É exatamente o versículo 44. Versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, e disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Ou seja, as nações abriu a sepultura das nações foi aberta. Da mesma forma que a sepultura de Lázaro abriu depois de 4 dias. Lázaro saiu para fora, Lázaro, o judeu, saiu. Ou seja, o judeu saiu da diáspora e começou a emigrar para Israel. Desligai-o e deixai-o ir.
a sepultura das nações ali em Ezequiel 37. Então isso é muito profundo, meus irmãos. Isso é muito profundo. Isso nos indica a iminência do arrebatamento da igreja. Porque Israel vai ser restaurado agora no terceiro dia, no terceiro milênio. Então nós vemos aqui a implicação profética aqui em João 11, né? Conectado com Oséias 6, versículo 1 em diante ali. E o que nós podemos tirar de lição disso aqui? Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Glória a Deus. Está muito próximo. E eu não tenho nenhuma dúvida, meus irmãos, que o arrebatamento ele vai ser pré-tribulacionista. Se os povos quiserem ficar aqui, que fique. Seja bem-vindo à grande tribulação, seja bem-vindo ao chicote do anticristo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o arrebatamento será pré-tribulacionista. Amém, meus queridos? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente está orando todos os dias para Deus ir nos dando mensagens proféticas, implicações proféticas. Então aqui nesse texto de João 11, aqui, a ressurreição de Lázaro, tem uma implicação profética aqui muito forte, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome que é sobre todos os nomes. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo, compartilhe. Glória a Deus.